Boa tarde, crianças. Vamos para mais uma atividade? Bom, eu tinha dito para vocês que eu ia contar uma história todo o início da nossa aula, a história de dos personagens do folclore. Porém, ontem eu mandei para vocês o vídeo da musiquinha do Saci. E hoje eu vou mandar um link da professora Ariane, lá da nossa escola, que está contando a história do Boitatá de uma maneira bem legal. Então você vai acompanhar o vídeo da Pro Ariane, que você vai ver a história do Boitatá mais completa do que a Pro contou e também do que a Pro vai falar aqui hoje. Bom, eu deixei um textinho aqui falando um pouquinho mais sobre o Boitatá. Deixa eu ler para vocês. O Boitatá é uma lenda do folclore brasileiro. Ela é uma cobra muito grande e tem olhos vermelhos e assustadores. Quando uma pessoa maldosa tenta queimar a floresta, ele aparece e solta fogo pela boca e salva a mata do perigo. Quem conseguir imprimir vai conseguir ver que aqui no arquivo, no textinho, tem algumas palavras que estão em destaque. Elas estão em vermelho. E a Pro deixou ela em vermelho exatamente para você conseguir fazer a atividade que está logo mais embaixo. Tá? Então você acompanha, tenta ler, lembra que as consoantes, o som das consoantes normalmente fica preso na boca e ele só sai o som quando ele se une com uma vogal. A gente falou bastante sobre isso lá na escola, tá? Então vai ouvir aqui a leitura da Pro desse textinho sobre o Boitatá e também vai assistir o vídeo da Pro Ariane. Depois que você fizer isso, você vai preencher uns quadradinhos que tem com algumas palavras sobre o folclore. Por exemplo, olha só, agora que já lemos a lenda do Boitatá, vamos preencher a cruzadinha das palavras em destaque no texto usando as vogais para descobrir os nomes que estão aí. Só que esses nomes, todos eles já estão no texto em vermelho. Eu vou fazer um exemplo com vocês. Aí tem as vogais que estão mais acima. Tem aqui as consoantes. Você vai reparar que aí na cruzadinha, as palavras todas já estão com as consoantes. Você vai usar as vogais para preencher a cruzadinha e descobrir qual é a palavra que vai formar. Bom, aqui, Boitatá. Vamos colocar aqui as vogais para a gente ver. O B, quando ele tá sozinho, ele faz, mas fica preso, não sai som. Lembra que a gente falou lá na escola? A consoante, ela só tem som quando ela é acompanhada de uma vogal. Aqui, coloquei a vogal O, agora sim saiu o som. O B que ficou preso, quando eu coloco o O, ele faz bo. Mas para fazer boi, precisa de uma outra vogal. Que vogal que tá fazendo o sonzinho, ó? Boi. O I. Então a gente coloca a vogal I. Então ele fez boi e o T tá preso de novo, ó. Boi, o T não tem som. Porque não tem vogal. Vamos colocar uma vogal para sair o som do T. Então ele faz boita. Qual é a vogal que a gente falou? A vogal A. Então a gente faz boita, tá de novo. Então é a vogal A de novo. Então a gente viu que para a consoante sair o sonzinho dela, a gente precisa acompanhar ela de uma vogal. Então, ó, boi, tá. Formamos o nome do personagem aqui do folclore do Boitatá. E aí tem os outros. Por exemplo, tem o outro quadradinho que você vai ver do lado. São 4. Aí tem o B e o C. O que a gente vai fazer? Se você tiver dúvida, você pode olhar no textinho mais em cima, que as palavras, todas elas estão em vermelho no texto. Então, o B, para formar uma palavra que a gente vai precisar colocar vogais. Você pode ir tentando colocar o A. Ba. Legal. Mas e aí? O que eu coloco aqui? Que letrinha, que vogal que eu coloco aqui para formar uma palavrinha? Se você olhar no texto, você vai descobrir qual é a palavra. E aí, se você colocar as vogais, você vai conseguir identificar exatamente qual é a palavra do textinho que a Pro colocou aí.
Terminou isso, tira uma foto da sua atividade e você me manda, tá bom? Vou ficar esperando. Se precisar de ajuda, é só mandar aqui uma mensagem no WhatsApp que a Pro ajuda você, tá bom? Beijo!